Bom, pessoal, vamos a mais uma questão de física do Enem 2025, uma questão bem legal sobre geradores reais. Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba d'água alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar em até 5 volts. Bom, 5 volts para cima, 5 volts para baixo, temos ali um intervalo de 95 até 105 volts. Um eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas são idênticas e cada uma apresenta tensão de operação igual a 34 volts, com corrente de 7,5 amperes. Além disso, cada placa apresenta 40 volts de tensão elétrica quando em circuito aberto. Meus queridos, quando o circuito está aberto, a única tensão presente nesse circuito é a do próprio gerador. É uma tensão conhecida como força eletromotriz, representada pela letra grega epsilon. Tranquilo? Outro detalhe. Nós temos uma tensão de operação de 34 volts. A força eletromotriz do gerador é 40, mas ele consegue mandar para o circuito externo apenas 34 volts. Apenas não, porque é uma boa quantidade. Então, nós temos uma perda associada de 6 volts nessa operação. Tanto é que nós temos na representação do gerador um resistor interno, Rzinho. Esse resistor Rzinho dissipa um pouco da energia elétrica. É por isso que eu não consigo mandar os 40 volts para o circuito externo. Eu mando uma quantidade inferior por conta dessa dissipação na resistência interna da própria placa, do próprio gerador. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, lembrando, é um gerador real, porque ele possui resistência interna própria, que provoca essa dissipação discutida anteriormente. Caso fosse um gerador ideal, não teríamos esse Rzinho, e nós conseguiríamos enviar, nesse caso, para o circuito externo, exatamente 40 volts, porque o rendimento seria de 100%. Vamos lá. Além disso, em circuito aberto, ela pode ser representada conforme a figura, que foi justamente o que nós discutimos. Observe que aqui nós temos a letra epsilon, que é a letra que representa força eletromotriz. Então, a força eletromotriz, a FEM, é de 40 volts. O eletrotécnico construiu um circuito que permite à bomba d'água operar corretamente com o menor número possível de placas. Essa é uma informação importantíssima. Outro detalhe, nós podemos associar geradores em série e em paralelo. Tem um detalhe, a gente percebe que a gente quer chegar nessa tensão de operação, 100 volts. Caso a gente coloque geradores em paralelo, nós vamos ter sempre a mesma eletromotriz e sempre a mesma tensão, porque, por definição, a associação em paralelo, nós temos elementos entre os mesmos nós. Então a DDP vai ser constante, né? Eu não conseguiria ampliar essa força eletromotriz total. Será então uma associação em série. Por exemplo, quando você coloca duas pilhas em série, duas pilhas de 3 volts de força eletromotriz, você consegue uma pilha resultante de 6 volts. Coloque mais uma, 9 volts, coloque mais uma, 12 volts, e assim por diante. Então, a vantagem da associação em série é poder ampliar essa FEM, essa força eletromotriz, o que vai ampliar também a DDP que eu consigo mandar para o circuito externo, ok? Por exemplo, na descrição do problema, nós sabemos que a força eletromotriz é 40 volts, mas eu consigo mandar apenas 34 volts. Então, se eu coloco 2 geradores desse em série, a força eletromotriz equivalente seria 80 volts
e eu consigo mandar para o circuito externo, no caso para a bomba, né? 34 mais 34, 68 volts. Deu para pegar a ideia, né? Para isso, desenhou um diagrama no qual todas essas placas são representadas como um único gerador não ideal. É o conceito de circuito equivalente, né? Você representar vários geradores, vários resistores em apenas um, justamente para simplificar o problema, e tem muita questão de eletrodinâmica que a nossa missão é descobrir qual é o circuito equivalente, qual é o resistor equivalente e assim por diante. Com as especificações, né, correspondentes nas figuras, justamente aí da letra A até a letra E, nós temos 5 circuitos equivalentes possíveis. O comando deseja que a gente marque o diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico. Pessoal, nós temos, nos dados ali representados de azul, 3 características elétricas importantes. Já mencionamos que a força eletromotriz é de 40 volts, já mencionamos que a corrente de operação, nesse caso, é de 7,5 amperes, e a DDP que eu mando para o circuito externo, aquela que eu consigo aproveitar, né? Aquela útil a ser mandada para a bomba d'água, é de 34 volts. Eu vou substituir esses dados na equação característica do gerador não ideal. A DDP mandada para o circuito externo, nesse caso para a bomba d'água, é a mesma coisa que a força eletromotriz, menos a resistência interna do gerador, multiplicada pela corrente elétrica da operação. U vai ser 34, eletromotriz é 40, nós temos a corrente como 7,5, eu vou passar esse 40 para a esquerda, ele vai negativo, 34 menos 40 é menos 6, inclusive esses menos 6 representam a tensão que eu perco, né, de certa forma, a tensão que eu não consigo mandar para o circuito externo, por isso que a diferença aqui é de 6 volts, né? E isso vai ser igual a menos 7,5 R. Menos e menos dos dois lados da equação, podemos multiplicá-los por menos 1. Então, 6 é igual a 7,5 R. R vai ser 6 dividido por 7,5. Isso é a mesma coisa que 0,8 ohms. Como a questão falou que nós temos placas idênticas, né? Nós sabemos que cada placa vai ter força eletromotriz 40 volts e resistência interna 0,8 ohms. Voltemos agora a essa informação primordial. A bomba d'água deve ser alimentada por 100 volts de tensão contínua e ela pode variar em até 5 volts. Quer dizer que a tensão de operação é de 100 volts mais ou menos 5. Estamos entre 95 e 100. Por ser uma associação em série, caso a gente use uma placa apenas, nós teremos 40 volts, é uma placa só. 2 placas, 40 mais 40, 80 volts. 3 placas, nós teríamos 40 mais 40 mais 40, 120 volts. Será que a gente consegue chegar na tensão de operação nesse caso? Com certeza. Isso porque nós discutimos, né? A gente viu agora há pouco que a tensão enviada para a bomba d'água em cada placa é de 34 volts. Se nós colocarmos 3 placas em série, nós teríamos 34 mais 34 mais 34. 30 mais 30 mais 30 é 90, 4 mais 4 mais 4 seria 12. 90 mais 12, nós temos 102 volts. Então, com 3 placas em série, eu consigo uma força eletromotriz de 120 volts e eu consigo mandar para o circuito externo 102 volts, que é justamente um valor compreendido entre 95 e 100, que é o desejo da questão, alcançar essa tensão de operação. Note que, se colocarmos 4 placas, teremos 160 volts. Isso aqui não vai ser tão legal. Primeiro porque eu preciso de uma quantidade mínima.
Então, as 3 placas em série já são suficientes. E outra, lembra que nós descobrimos que a DDP mandada por 3 placas em conjunto é de 102 volts? Se colocarmos mais uma placa, teríamos 102 mais 34. A gente extrapolaria esse intervalo, né? Esse intervalo tão estabelecido pela questão. Veja, as placas em série terão resistências internas em série também. Se são 3 placas, serão 3 resistores internos. E resistência em série a gente soma. 0,8 mais 0,8 mais 0,8 é 0,8 vezes 3. Então temos uma resistência interna equivalente de 2,4 ohms. Uma visualização desse circuito seria essa daqui. Nós temos 3 geradores em série, obedecemos a regrinha da associação em série de que o polo positivo de um gerador deve ser conectado ao negativo do próximo, cada um tem força eletromotriz de 40 volts, cada um tem resistência interna de 0,8 ohms, são idênticos. Veja que a corrente elétrica vai da esquerda para a direita, porque nos geradores ela entra pelo polo negativo e sai do positivo, e cada gerador consegue mandar para o circuito externo 34 volts, totalizando 102 volts, que está dentro do intervalo estabelecido pela questão. Nossa resposta, letra B de bronquite. Pessoal, até a próxima questão.